Tudo bem com vocês? Espero que esteja, não tiver para ficar, para a glória de Deus. Vivemos em um dos tempos mais complicados e plenos de avanço tecnológico que este mundo jamais viu. É crucial que o líder da Igreja do Senhor Jesus seja guiado pelo Espírito Santo. As pessoas são complexas como consequência disso, sua dificuldade e problemas também. Podemos consolar os outros de várias maneiras, compartilhando da sua tristeza, sendo simpático, encorajando-os, edificando e inspirando na tocante e a tristeza causada pelas privações físicas, aliviando as necessidades materiais, mas principalmente Deus conferindo o conhecimento da salvação, que é a cura e a tristeza da alma. Somente Deus pode capacitar nós a entendê-la e ajudá-la. Os conselhos não cristãos desconhecem o Espírito Santo e por isso ignoram sua atividade aconselhadora e deixam de recorrer a ele em busca de direção e poder. O aconselhamento cristão precisa ser levado feito em harmonia com a regeneradora e santificadora obra do Espírito Santo. Toda a santidade flui da sua atividade na vida humana. Todos os traços de personalidade que poderia ser exposto diante dos homens como alvos fundamentais para o crescimento: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são por Deus apresentados como fruto. Isso é o resultado da obra do Espírito. O que disso passa será apenas uma casca de justiça legalista baseado nas obras, o que levará invariavelmente o desespero, visto ser despida da vida do poder do Espírito Santo. Jesus, o Cristo, revelou que um dos ministérios do Espírito Santo é aconselhar. O Senhor disse aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Um dos ministérios primordiais do Espírito Santo é o do Conselheiro dos Santos. O termo grego parakletos, traduzido para o conselheiro, que dizer aquele que conforta e encoraja. Essa palavra tem a lida conotação na língua grega. Nos tempos do Novo Testamento, referia-se a uma posição militar que existia de fato no exército humano. O exército humano era famoso por sua grandeza militar e pela habilidade de seus soldados altamente treinados. Não obstante, não importava quão bom fossem os soldados. Havia momentos em que ele precisava de um encorajamento, principalmente quando havia marchado durante horas em terreno difícil e sabia que no final da marcha enfrentaria o inimigo. Assim, para encorajar o soldado romano, o exército era assistido pelo paquetos, homem que seguia ao lado das tropas com marcha. Eles gritavam palavras de encorajamento para os soldados e entoavam canções da vitória enquanto marchava, fortalecia as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. A parte tetos, os encorajadores lembravam da vitória anterior e da fraqueza do inimigo. Com isso, animavam o espírito dos guerreiros. Jesus chamou o Espírito Santo de Parakletos, o conselheiro, porque estaria conosco em todas as experiências diversas da vida. Verdadeiramente não temos motivo para temer, porque o Espírito Santo está sempre presente, nos fortalecendo quando pensamos que não podemos mais prosseguir. O Espírito Santo nos lembrará das vitórias passadas, das vezes em que pensamos que iremos perder a batalha e a vencemos, simplesmente porque o Espírito Santo estava do nosso lado. Ao andarmos no caminho que ordenou para nós, Jesus providenciará que o Espírito Santo ande junto conosco, nos encorajando. Os ministros evangélicos são frequentemente chamados a aconselhar de maneira formal ou sem formalidades. Em nosso moderno complexo mundo, o ministro é uma pessoa que se dispõe a aconselhar e auxiliar pessoas com todo tipo de problemas, como por exemplo a tensão
antipessoais, aliás, os problemas sexuais dos jovens, problemas conjugais e desempregos, finança, pobreza, educação e tantos outros são parte da vida e tem conselheiros a quem dificilmente poderia evitar. Qualquer teoria ou função repousa sobre o princípio. A função do aconselhamento pastoral repousa sobre o princípio básico da psicologia interpessoal, uma vez que ela trata do comportamento humano em interação. O fundamento da interação pessoal é de demonstração positiva de percepção da presença do outro. Para que exista interação pessoal efetiva, é necessário que a pessoa veja submissa na relação comotiva indubitavelmente, e o seu serviço é ajudar as pessoas a crescerem para descobrir as suas possibilidades, levando-as diluir a barreira íntima que impede de se relacionar com os outros. O acasalamento é se um pastor não se sentir apto a aconselhar sobre determinado problema, o melhor é que ele encaminhe as pessoas ao profissionais. Naturalmente, no campo de questão religiosa, o ministro do Evangelho jamais poderá desistir das suas funções, deixando o bem-estar e o alívio das pessoas, entregue aos cuidados de quem não entende que o principal problema do ser humano é corrigir o seu relacionamento com Deus e com seus semelhantes. E nós recente o aconselhamento cristão tem recebido um renovado impulso e interesse com o surgimento de especialistas dotados de bom treinamento nesse campo de atividade. Considerável literatura também tem surgido sobre o assunto. Buscando esse aprimoramento, muitos pastores hoje se tornaram psicólogos, ou seja, um conselheiro profissional. Nesse caso, ele deve tomar cuidado para não promover sua igreja ou sua denominação, embora promova princípios bíblicos e espirituais. Em todo o seu envolvimento com a psicologia, sempre deverá atribuir suprema importância à espiritualidade do homem, tratando as pessoas como almas necessitadas e não somente perturbadas, pois o Senhor Jesus é o médico da mente, das emoções e do espírito, e não apenas do corpo. Um dos mais conhecidos conselheiros cristãos da atualidade surpreendeu ao descobrir na universidade onde estava estudando a psicologia que a melhor técnica de aconselhamento é aquela que segue o padrão bíblico, ou seja, fazendo o paciente enfrentar a sua realidade moral diante de Deus e dos homens e de si mesmo. Esse método de aconselhamento é alicerçado sobre a iluminação da mente do paciente, por meio da palavra de Deus. Jair Handler invoca passagens bíblicas como Romanos 15:14, Colossenses 3:16, entre outras, como base bíblica da sua contenção. O pastor que busca aconselhar deve dispor-se a enfrentar determinadas responsabilidades. Em primeiro lugar, precisa ser de sólidos conhecimentos. A ignorância por detrás da citação bíblica não é de grande ajuda. Por isso é aconselhável que tenha um conhecimento básico sobre o assunto para obter êxito. O ministro do Evangelho deve estar bem informado em muitas outras áreas ao mesmo tempo. Todavia, jamais deve se esquecer do requisito dos seus mais altos chamamentos como pregador do Evangelho de Cristo. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, abençoa a mente dela, abençoa o coração dela, Senhor Deus, meu Pai, que elas venham ouvir o conselho, meu Pai, dos pais, dos filhos. Pai, tem muitos filhos que dão conselho pro pai, meu Pai, tem muitos pais que dão conselho pros filhos, com mulher que dá conselho pro marido, marido que dá conselho pra mulher. Pai, que eles venham ouvir, Senhor Deus, meu Pai, venha, Senhor Deus, meu Pai, oh Pai, e buscar o Senhor Deus, na verdade, Senhor Deus, na palavra de Deus, ler a Bíblia, Senhor Deus, todo dia, meu Pai. Ajuda essas pessoas a viverem, Senhor Deus, meu Pai, conforme a tua vontade, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.